precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do seu poder, precisamos da sua unção na nossa vida, e os pacificadores são pessoas poderosas. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E quer saber, isto é exatamente o que Jesus quer que façamos. Ele quer que nós tenhamos a sua alegria transbordando em nossas vidas, para que então ela se espalhe sobre as outras pessoas. Isto fará com que elas queiram ter um relacionamento com Cristo como nós temos. E hoje nós vamos falar sobre uma das beatitudes, ou uma atitude que Jesus fala no Sermão da Montanha. Estamos falando disso a semana toda. E hoje vamos falar sobre os pacificadores. Bem-aventurados os criadores e mantenedores da paz, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Eu amo isso. Você é um pacificador? Você faz de tudo para estar em paz com as pessoas? Ou você sempre espera que elas venham e façam as pazes com você quando tem algum tipo de rixa entre você e elas? Eu me lembro anos atrás, quando eu não sabia quase nada, eu estava aprendendo e eu realmente queria crescer em Deus. E então, se eu e Dave tivéssemos alguma briga, Deus começava a me convencer ou falar ao meu coração que eu precisava pedir desculpas a Ele. Eu disse uma vez para o Senhor: não, é minha vez, eu pedi desculpas da última vez. E Ele me garantiu que não há escrituras que falam só peça desculpas e faça as pazes se for sua vez. Sabe o que eu acho? Eu acho que quem vai e faz as pazes primeiro é aquela pessoa que é a mais madura. Abençoadas, felizes a serem invejadas. Pessoas com grandes vidas maravilhosas, elas devem ser pacificadoras. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A fase imatura do cristianismo bebê, as pessoas nessa fase vivem pelos seus sentimentos, elas são carnais. Mas os crentes maduros, eles vivem pelo Espírito. Eles seguem a liderança do Espírito Santo, mesmo que isso não faça a sua carne se sentir muito bem. Satanás, ele sempre consegue roubar a paz daqueles que andam na carne. Gosto sempre de dizer que Satanás, ele sempre arma para nos deixar chateados. Ele quer que nós percamos a paz, porque quando ficamos frustrados e começamos a falar e fazer todo tipo de coisas que são carnais, coisas carnais que não deveríamos estar fazendo. E um criador e mantenedor da paz, ele sempre deve ter a paz como objetivo número 1 em sua vida. Nós precisamos manter uma atitude de paz em nossas vidas o tempo inteiro. E precisamos reconhecer quando estamos começando a perder a paz e rapidamente fazer o que devemos fazer, isto é, os ajustes necessários para tê-la de volta. E você poderá dizer: Joyce, eu queria ter um pouco de paz. Bem, você tem a paz, porque a Bíblia diz em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse: a paz eu deixo com vocês, a minha paz eu lhes dou. Eu não a dou a vocês como o mundo a dá. Não deixe seus corações serem perturbados, nem tenham medo. A Bíblia Amplificada deixa isso extremamente claro. Diz: parem de se permitirem ficar chateados e perturbados. Parem de permitir que vocês fiquem temerosos e intimidados. Jesus nos deu a sua paz, mas cabe a nós caminhar nesta paz. Nós somos parceiros de Deus e não podemos apenas sentar e orar pela paz se não fizermos a nossa parte para manter esta paz, para sustentar esta paz. E sabe, há tantos argumentos que as pessoas usam sobre quem deve estar certo. Mas sabe, o meu filho me disse uma vez, porque ele costumava ser assim, sabe? Ele discutia com você até o dia acabar só para provar que ele estava certo. E ele disse: eu descobri que está certo, não é lá grandes coisas assim. E é verdade, é realmente como se... O que você prova se finalmente conseguir que alguém te diga que você está certo? Por que não entregar as coisas para Deus? E se você está certo, se precisa ser provado como certo, confie em Deus para tornar isto evidente, mas não tente tornar isto evidente por sua conta. Sabe, a Bíblia diz que somos herdeiros, que somos co-herdeiros com Cristo, que nós herdamos as bênçãos e as coisas de Deus. E uma criança, bem, sabe, nós fizemos
um testamento e agora os nossos filhos já cresceram e são adultos, mas quando fizemos isso, tínhamos um filho que ainda tinha apenas 11 ou 12 anos e assim colocamos a sua parte no testamento e colocamos um guardião para lidar com isso. Significa que, se algo acontecesse conosco, ou seja lá o que tivéssemos naquela época, seria dividido em 4 partes, porque nós temos 4 filhos. Mas nós não queríamos que ele recebesse um quarto de nada, queríamos deixar, sabe, naquela idade, porque não queríamos que aquilo ferisse. Ele precisava estar pronto e maduro o suficiente para lidar com esse tipo de bênção. Bem, a Bíblia diz a mesma coisa sobre nós, quanto a esta herança que nós temos promulgada por Deus. Esta herança é nossa, mas nós precisamos ser maduros o suficiente para mostrar a Deus que estamos prontos para lidar com esse tipo de coisa. Em particular, nas Beatitudes, está falando de poder. O poder que é liberado em nossas vidas quando nós temos as mesmas atitudes que Jesus teve. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque quando você mostrar misericórdia, receberá misericórdia. Bem-aventurados os criadores e mantenedores da paz, pois serão chamados filhos de Deus. São filhos e filhas de Deus maduros. A herança que Deus quer dar pode ser liberada para eles e eles podem andar em poder. Gálatas 4, 1 e 2 diz: o que eu estou dizendo é o seguinte: enquanto um herdeiro, que é o que nós somos, e co-herdeiros com Cristo, é menor de idade ou imaturo, ele não é diferente de um escravo, embora ele realmente seja dono de toda a propriedade. Então, por exemplo, ainda falando do exemplo do nosso filho, mesmo que ele não tivesse recebido aquela herança que era dele, ele poderia ter dito: isto é meu. Meus pais deixaram para mim, isto é meu. Mas ele não poderia fazer nada com aquilo. Aquilo não traria nenhum benefício a ele até que ele fosse maduro para lidar com aquilo. E é assim que nós somos na nossa caminhada com Deus. E acho que muitas vezes nós lemos sobre as promessas de Deus na Bíblia e então não entendemos por que essas coisas não são realidade em nossas vidas. E na maioria das vezes é porque nós não somos maduros o bastante ainda, sabe, para lidar com elas. Deus não vai te dar um grande ministério mundial, sabe? Algo para estar no comando, se você vai acabar usando as finanças de modo errado e vivendo uma vida que não deveria estar vivendo, que acaba trazendo vergonha ao nome de Jesus, sabe? E então precisamos agradecer a Deus por Ele não nos dar as coisas antes de estarmos prontos para tê-las. E uma das coisas que mostra a verdadeira maturidade é ser um criador e mantenedor da paz, porque eu posso dizer que no mundo em que nós vivemos hoje, caminhar em paz é algo que você vai ter que fazer de propósito. Não é algo pelo qual você pode apenas orar e ter em sua vida. Não é algo que é facilmente obtido. Para ficar em paz, você tem que aprender a não se preocupar, a lançar seus cuidados para Deus. Tem que aprender a se humilhar e perdoar as pessoas, a ser misericordioso, aprender a perdoar rapidamente, a como não julgar, a como não criticar, a como não ter opiniões excessivas sobre o que outras pessoas estão fazendo, a não se preocupar com as mentiras que Satanás tenta te contar e, principalmente nas condições do mundo de hoje, precisamos olhar mais para a palavra de Deus do que olhar para os telejornais e crer muito mais na palavra de Deus do que acreditar no que as notícias dizem. Porque não importa o que o mundo diga que vai acontecer, nós já lemos a Bíblia, já lemos o fim do livro e sabemos que Deus está no comando e que Ele está voltando para o seu povo. Amém? Se você estiver num lugar onde tem a liberdade, diga amém. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, parem de pensar como crianças. Em relação ao mal, sejam bebês, mas em seus pensamentos sejam como adultos. É hora de deixar a fase bebê do cristianismo e assim crescer. Precisamos de maturidade, o que significa que não podemos fazer tudo o que nós queremos fazer. Nós fazemos o que sabemos que Deus quer que façamos, não importa como nós nos sentimos sobre isso. Deixe-me perguntar, e eu vou te perguntar isso em
amor só para te fazer pensar. Você faz o que você acredita que Deus quer que você faça, não importa como você se sente? Ou você tem uma tendência a seguir muito mais os seus sentimentos e isto acaba te deixando em apuros? Você pode ter problemas financeiros e você pode ter problemas de relacionamento. Há vários tipos de problemas que podem aparecer por seguirmos a carne. Mas quando caminhamos de acordo com o Espírito, então nós começamos a ver esta herança que Deus nos deixou ser liberada em nossas vidas. Quando eu era criança, 1 Coríntios 3, verso 11, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, eu questionava como criança. Quando me tornei um homem, eu deixei os caminhos da infância para trás. Bem, sabe, a humildade é necessária para a paz. Qualquer um que queira andar em paz vai ter que aprender a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu tenho um marido maravilhoso que ele é muito fácil de se conviver, mas há momentos em que nós não concordamos e momentos em que eu fico tentada a discutir com ele sobre algo ou tentada talvez ferir os meus sentimentos. Eu sei que o Dave me ama, acho que ele jamais feriria os meus sentimentos de propósito. Então, eu cheguei ao ponto onde, na maior parte do tempo, eu decido não ferir os meus sentimentos. Eu posso sentir assim no início, então eu tenho uma conversa comigo mesma, sabe? Eu tenho uma reunião comigo mesma. Às vezes arranjamos tempo para os nossos amigos, tempo para televisão, arranjamos tempo para tantas coisas, mas talvez você precisa de uma reunião consigo mesma, precisa falar consigo sobre algumas coisas que estão acontecendo em sua vida, algumas das suas atitudes, e eu posso falar comigo mesma, eu posso dizer, Joyce, você sabe que David te ama, e você sabe que ele ama a Deus, e ele não feriu seus sentimentos de propósito, então depende de você deixá-los serem feridos ou não. Você pode ficar miserável o dia todo e ficar com raiva dele, e deixar essa pequena coisa se transformar em uma situação enorme, ou você pode decidir agora acreditar no melhor e deixar isto para lá. Sabe, a Bíblia diz que o amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. E talvez agora haja alguém com quem você está ofendido, ou alguém com quem você está um pouco bravo, eles feriram os seus sentimentos. E tudo que você tem que fazer é realmente decidir que você vai acreditar no melhor em vez de acreditar que fizeram isso de propósito. Acredite que talvez eles nem sabem que te feriram e ore por eles, para que, se precisarem se arrepender de algo, que Deus mostre a eles e siga em frente e ande em amor por eles. Paulo encorajou a igreja a caminhar em unidade e harmonia. Eu não vejo muito disso acontecendo hoje em dia, sabe? Então, aparentemente, ainda precisamos de encorajamento. Eu sei de tantas pessoas agora que são... Eu conheço pessoas que estão à beira do divórcio, eu conheço pessoas que estão bravas com seu trabalho e acham que não vão conseguir isso, não vão conseguir aquilo. Alguém estava me falando nesta manhã de uma garota que estava brava com a mãe há anos e não falava com ela. Isso causou vários problemas na família, sabe? E são pessoas cristãs que vão à igreja, sabe? Qual é o sentido de irmos à igreja todos os domingos e sentarmos em um banco e dizer amém, amém e bater palmas na hora certa quando o pregador diz uma certa coisa e depois voltar para o mundo e não viver diferente dos ímpios? Nós precisamos de aplicar os princípios da palavra de Deus às nossas decisões e precisamos caminhar nisso e não apenas falar sobre isso. Paulo encorajou a igreja a andar em harmonia uns com os outros. Ele disse que eles precisavam de uma mente humilde para que pudessem fazer isso. Uma mente humilde nunca pensa, eu estou certo e você está errado. Você é burro, mas eu sei fazer isso. Filipenses 2, versos 2 a 5. Encham e completem a minha alegria, vivendo em harmonia, sendo da mesma mente e único propósito, tendo o mesmo amor, estando todos em pleno acordo e com uma mente e intenção harmoniosas. Agora, sabe, nós nem sempre vamos concordar a respeito de todas as coisas, mas podemos aprender a discordar de forma agradável. Em outras palavras, eu posso aprender a
Não necessariamente pensar do jeito que você pensa, mas eu posso ser respeitosa com você e dar a você o direito de ter a sua opinião. Não temos que brigar por causa das nossas diferenças de opinião. Não faça nada a partir de motivos faccionais. Através de discórdias, conflitos e egoísmo, ou para fins indignos, ou levados pela presunção e arrogância vazias. Em vez disso, no verdadeiro espírito da humildade, que é diminuindo a sua mente, uau, essa é uma das grandes, diminuindo a mente. Eu não penso mal de mim mesma, eu não tenho uma opinião diminuída sobre mim, mas eu não penso que eu sou melhor do que ninguém. Isso é o que significa ter a mente diminuída. Quando não acharmos que somos melhores que outras pessoas, então será muito mais fácil andar em paz. Mas em vez disso, no verdadeiro espírito da humildade, que é diminuindo a sua mente, que cada um considere o outro sendo melhor e superior a si mesmo, pensando mais alto sobre o outro do que sobre si mesmo. Agora, aqui não está dizendo para pensar pouco de si mesmo, só está dizendo para olhar para as outras pessoas com respeito e ter uma opinião de alta conta sobre elas. E não tratá-las como se elas não soubessem de nada, como se elas não pudessem dar opiniões corretas. Me lembro de quando Dave e eu tentamos decorar um cômodo juntos, gostamos de coisas diferentes, somos diferentes e gostamos de coisas diferentes. Eu gosto que tudo se misture e combine, Dave quer que tudo se destaque. Bem, eu sempre pensava, como você pode gostar disso? Como é possível gostar disso? Eu não entendia como ele podia gostar daquilo, muito menos esperar que eu colocasse aquilo dentro de casa. E honestamente, eu ainda não entendo porque ele gosta de algumas coisas que ele gosta, mas eu entendo que ele tem o direito de gostar daquilo. Eu preciso respeitar o seu direito de ser diferente de mim. Vamos, quero que alguém receba isto hoje. As outras pessoas na sua vida têm o direito de não pensar do jeito que você pensa ou de não querer o que você quer. E você diz, bem, Joyce, como teremos paz? Quando você tem duas pessoas ou um grupo de pessoas que são cristãs maduras, vocês conseguem encontrar um caminho através da humildade, de viver em harmonia. Isso não significa que todos vocês pensam exatamente igual sobre tudo, mas você aprende a se comprometer o suficiente para encontrar um lugar de acordo. Nós precisamos fazer isso por Jesus. A humildade nos ajuda a evitar discussões mesquinhas e muitas coisas sobre as quais discutimos são realmente mesquinhas. E quando se trata disso, elas realmente não fazem nenhuma diferença, somos só nós tentando provar que estamos certos. 2 Timóteo 2, versos 23 e 24. Não se envolvam em discussões tolas e estúpidas, porque vocês sabem que elas produzem brigas. E o servo do Senhor não deve querer brigar, mas deve ser gentil com todas as pessoas, capaz de ensinar e não se ressentir. Ouça a Bíblia amplificada. Mas se recuses, olha somente, não tenha nada a ver com controvérsias mal informadas e perguntas ignorantes e questões estúpidas, pois você sabe que elas promovem conflitos e geram brigas. Em outras palavras, no momento em que você perceber que você está começando a ficar chateado com algo mesquinho ou com alguma pergunta tola, boba ou discussão, esse é o momento para deixar isso para lá e dizer, não, eu vou permanecer em paz. Você pode ficar em paz se você quiser, mas uma das coisas que você terá que fazer se quiser permanecer em paz é aprender a se adaptar e se ajustar às outras pessoas e às outras coisas. Romanos capítulo 12 fala sobre estar em paz, pois no que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. E diz também que devemos estar prontos e preparados para nos adaptar e nos ajustar às pessoas e às coisas. Veja, pessoas egoístas e egocêntricas não conseguem fazer isso. Até eu amadurecer um pouco no Senhor, não era capaz de fazer isso. Eu sempre discutia e só sabia brigar.
Tudo tinha que ser do meu jeito, eu não seria de jeito nenhum. E se eu não conseguisse do meu jeito, eu ficava chateada. E não é assim que Deus quer que nós sejamos. Ele quer que andemos em obediência a Ele. Quantos de vocês gostariam de uma pequena lição agora sobre obediência? Se você não fizer o que acredita que seja o que Deus quer que você faça, se você sabe no coração o que é certo e escolhe fazer o que é errado, sempre terá uma consciência culpada. Nada pode ser feito sobre isso. Você ficará com a consciência pesada. Mas nada é melhor do que cumprir seu dever e ter a consciência limpa. Paulo disse que sempre se certificava de manter a consciência limpa. Sabe por quê? A fé dele não funcionaria sem isso. Ele sabia que precisava que sua fé funcionasse. Paulo tinha várias coisas difíceis acontecendo em sua vida. Ele tinha um trabalho a fazer para Deus. E então ele não podia se dar ao luxo de ficar chateado o tempo todo por coisas mesquinhas e bobas. E eu posso garantir que você também não tem esse tempo a perder. Foi o que eu decidi na minha vida. Eu não tenho mais nenhum tempo a perder com discussões bobas e mesquinhas que não fazem sentido algum. Sabe, eu não preciso me meter na vida de ninguém. Eu não preciso dar opinião que eles não querem. A maioria de nós já tem problemas o bastante para lidar, sabe? E se deixarmos Deus lidar conosco a respeito disso, esta será a coisa mais inteligente que fazemos. Em Atos 23, verso 1, Paulo olhou diretamente para o Sinédrio e disse: meus irmãos, eu cumpri o meu dever para com Deus com uma boa consciência até o dia de hoje. Em Atos 24, 16, ele disse: então eu me esforço, eu sempre me esforço, eu trabalho, eu me esforço para sempre manter a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. A Amplificada fala ainda mais claro: portanto, eu sempre me exercito e me disciplino, mortificando o meu corpo para abater os meus apelos carnais, apetites corporais e desejos mundanos, esforçando-me em todos os aspectos para ter uma consciência limpa, inabalável, irrepreensível, vazia de ofensas para com Deus e diante dos homens. Somente os maduros conseguem fazer isso. Ninguém é capaz de fazer isso, a menos que seja maduro em Deus. A menos que caminhe de acordo com o Espírito Santo e não de acordo com a carne. Uma consciência culpada impede nossa fé. E não precisamos disso. Precisamos ser capazes de ir a Deus em oração e pedir pela fé as coisas que precisamos e queremos. Precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do seu poder, precisamos da sua unção na nossa vida, e os pacificadores são pessoas poderosas. Se você quer aumentar o poder na sua vida, 100 vezes mais, basta tomar uma decisão de que vai descobrir como viver em paz. E há tanta coisa que a Bíblia tem a dizer sobre a paz. Ouça isso em Efésios 4, versos 26 e 27. Quando você estiver irado, não peque. Não deixe o sol se pôr enquanto ainda estiver com raiva. Não dê lugar ao diabo em nenhuma situação. Uau, uau e mais um uau. Aqui não diz que você nunca pode se irar, mas diz quando estiver com raiva, não peque. Noutras palavras, quando você sentir essa raiva subindo, nesse momento é quando você precisa ter cuidado com o que vai fazer a seguir. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Faça o que for preciso para consertar tudo antes que o sol se ponha. Porque com o que quer que durma, você acordará com aquilo no dia seguinte. E então diz: não dê lugar ao diabo em nenhuma situação na sua vida. Se dermos lugar ao diabo, então, a próxima coisa que ele vai criar é uma fortaleza. E antes que nós percebamos, ele estará no controle e teremos perdido a nossa liberdade em Deus. O perdão é necessário para ter paz. Ontem falamos sobre a misericórdia e sobre como é importante dar misericórdia às pessoas e acreditar no melhor das pessoas. Eu quero te incentivar a fazer isso. Eu quero que você busque a paz. Faça disso o seu objetivo todos os dias, de viver em paz, porque essa é a vontade de Deus para você.